Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E dando continuidade ao nosso tema sobre Google Apresentações, nós estaremos vendo então aqui quais são as principais funcionalidades que esta ferramenta nos oferece. E eu vou mostrar tudinho para vocês aqui na prática. Vamos começar do zero? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma apresentação com base em um modelo em branco, como vocês já aprenderam na aula passada. Aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é renomear o arquivo. Então, vou colocar aqui aula, funcionalidades, e assim fica mais fácil de identificar sobre o que está sendo contido naquele arquivo e também até mesmo na busca. Eu quero saber sobre o tema que eu construí do meu trabalho. Ótimo. Quando a gente cria um slide, a gente cria um modelo em branco, ele sempre aparece essa aba de temas. Então, eu posso escolher um tema e fazer edição com base nele aqui, para o meu trabalho. Então, vou escolher esse tema que vocês estão vendo aqui do lado, ameixa, e vou começar a parte das edições. Perceba que há aqui uma delimitação que a gente chama das caixas de texto. Então, uma caixa de texto, eu clico em cima, eu consigo editar. Então, vou colocar aqui IF Goiano, Campus Séries, e vou colocar aqui também professora Thalia Santana. Vou colocar aqui para vocês verem de uma forma geral, o que a gente tem ao escolher um tema. Mas é claro que o objetivo é mostrar quais são as funcionalidades que a gente tem disponível. Além disso, olha que bacana. Então, lembra que nós já entendemos dentro do Google Documentos que a gente tem sobre a barra de menus e a barra de ferramentas. E uma das coisas que o Google ele faz como prioridade é tentar manter uma padronização entre a interface, o layout que ele coloca disponível para os seus usuários, Então, sempre vocês vão ver essa barrinha aqui, que a gente representa a barra de menus e aqui embaixo a barra de ferramentas, correto? Então, quando a gente vai fazer a visualização, os menus que a gente já conhece, arquivo. Então, quando eu clico aqui em cima, vocês já sabem. Se eu quero, por exemplo, fazer o download em algum formato, pode ser inclusive PowerPoint, PDF, a gente pode salvar também como ODP, que é a outra extensão, que é do LibreOffice, até mesmo como imagem é possível. Então, onde que a gente faz o download? Aqui em arquivo. Tem a opção de renomear, mover para uma pasta específica, apagar esse slide, que é mover para a lixeira. Também a configuração de página. Se a gente clicar aqui em cima em configuração de página, tem os formatos, como, por exemplo, esse que a gente sempre usa, geralmente padrão, é o widescreen 16:9. Mas se eu clico aqui, por exemplo, 4:3, ele vai mudar o meu tamanho. Então, representa o formato 4:3, que era muito utilizado antigamente. Então, eu consigo utilizar aqui. Relembrando, não gostei desse, eu posso vir aqui, desfazer, que já são os botões que a gente já conhecia antigamente, dentro do Google Documentos, então aqui eles também estão mantidos. Tem a opção de editar, ver, e dentro do ver aparece uma coisa bem legal que é o apresentar. Como eu já comentei com vocês, tem a opção de você clicar aqui em apresentar, ou aqui nesse menu também, Então a gente clica aqui em apresentar e o slide fica em tela cheia. Em alguns a gente usa o F5 ou o Ctrl F5, então nesse caso aqui, Ctrl F5 para apresentar na tela. Então, vai ficar em tela cheia. Então, agora vai fazer a apresentação para vocês. E eu quero sair, eu clico em ESC no meu computador. Correto? E agora, eu posso também fazer algumas opções de inserir, que também faz parte dos menus que a gente tem aqui, Esses menus suspensos, como inserir imagem, caixa de texto, áudio, vídeo, formas geométricas, que inclui setas, equações, textos explicativos, tabelas, gráficos, diagramas, linhas e muito mais, tá? Tem a opção também de formatar. Então, dependendo, quando eu tenho aqui um texto selecionado, eu posso clicar aqui em formatar. Então, formatar texto como negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, como a gente já viu na esquerda, direita, centralizado, espaçamento entre linhas, marcadores. Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui. Em slide, que é esse menu que aparece aqui agora, tem a opção de novo slide, duplicar slide e excluir slide. Por exemplo, se eu quero começar um novo slide, como ele já entendeu que esse primeiro é a capa, e eu clicar aqui em cima, ele cria um outro que representa para inserção de conteúdo. Veja que ele é diferente do design que a gente tinha do primeiro, que era da capa.
Ah, mas eu quero um outro igualzinho esse. Então, vem aqui, clico em cima dele. E essa representação, uma coisa bem bacana, né, que eu não tinha comentado ainda, essa parte de mostrar aqui do lado quais são os slides que estão sendo criados e o seu número também. Isso também facilita. E aqui, ó, esse modo de visualização é visualização em tira de filme. Então, a gente sempre fala que os slides lembram também os filmes. Então, aqui é em tira de filme. E se eu colocar aqui em exibição em grade, ele vai mostrar eles lado a lado como as grades. E aí eu quero editar, eu volto aqui novamente para visualização em tiras, tá bom? E aí ele fica grande novamente. Tá, então eu já tenho aqui o slide que eu posso duplicar. Vou clicar aqui em duplicar para vocês verem. Então, ficou 2 do mesmo. Então, se eu modifico o meu modelo, o meu template, e aí eu quero que todos fiquem iguais àquele, eu vou duplicando para mim podendo fazer as edições. Tem a opção de organizar também os elementos aqui, como ordenar, colocar para trás, para frente, girar os elementos. Tem as nossas ferramentas. E tem também os complementos, caso vocês instalem, que a gente já viu que é uma possibilidade, tá? Mas esses são os principais menus suspensos, todos aqui para vocês, além, claro, do menu de ajuda. E aí, além disso, como a gente já sabe, tem a barra de ferramentas. Opções que a gente já conhece, desfazer, refazer, imprimir. Tem a opção de aplicar zoom e diminuir zoom. Isso é legal para diminuir, tá vendo o slide aqui no meio? Eu quero aumentar o zoom também para mim ver melhor. Eu quero ajustar em relação ao tamanho da minha tela. Tem a opção aqui de selecionar um elemento, então eu consigo arrastar aquele elemento, aparece igual as imagens que a gente usava antes. Tem como subir e descer. E além disso, tem, por exemplo, aqui, ó, caixa de texto, que eu sempre comentei com vocês que a gente pode desenhar uma caixa de texto, inserir uma outra aqui, e é onde a gente coloca o nosso textinho. Então, aqui é diferente dos documentos, a gente precisa sempre colocar uma caixa de texto. Além de inserir imagem, inserir formas, inserir linhas, mudar a cor de preenchimento do nosso slide. Então, vou colocar aqui todo roxo. Desse caso aqui, ele mudou a caixa de texto. Mas eu posso mudar, tá? Com a cor de preenchimento aqui, a gente já conhece. Então, esse plano de fundo eu consigo mudar também para a cor que eu quero. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado disso aqui para os slides não ficarem muito carregados. Tem o próprio layout, que mostra quais são as opções, qual é o tema que foi escolhido, e eu posso mudar o meu tema. Então, tudo aqui dentro, essas são as principais funcionalidades que a gente conhece, então, do Google Apresentações.